Capítulo 29 do livro de Jeremias, verso 11, diz assim: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Aleluia. Quem crê nisso? Quem crê? Quem crê que Deus tem planos maravilhosos? E eu e você temos que ver o futuro nessa perspectiva. Não, eu não tenho que ver o meu futuro na perspectiva do que eu estou passando hoje. Quem já teve enxaqueca aqui? Quem já teve enxaqueca? É bom ou ruim? Não? Quem gosta de enxaqueca? Levanta a mão. Quem não gosta... Levantou, meu irmão? Entendeu errado, né? Quem não gosta de enxaqueca? Levanta bem alto a mão. Quando a pessoa está com enxaqueca daquelas que precisa ir no hospital, ele pensa que vai morrer. Pensa ou não pensa? Sim ou não? Eu vou morrer. Mas depois de 2 dias ele está bom, não morri. Eu quero usar esse exemplo para dizer o seguinte: os problemas que você está vivendo agora é como enxaqueca. Você não pode olhar e projetar o futuro de 2022 debaixo de uma dor, de uma enxaqueca. Vai passar. Você tem que projetar na ótica divina o que Deus tem para você em 2022. Esse seu problema e o meu, e eu tenho também, ele não pode determinar o meu futuro. O sentimento que eu estou passando nesse momento não pode determinar o meu futuro. O que tem que determinar o meu futuro é a palavra. Ele diz: sou eu que sei os planos que tenho para vós, planos de prosperidade ou de paz, e não de desgraça e não de mal. Então levanta as suas 2 mãos aonde você estiver, seus braços, e fala: Satanás, escuta, eu não vou ouvir tua voz, eu vou ouvir a voz de Deus. E o Senhor diz: é Ele que tem os planos para a minha vida, para a minha família, e são planos de paz e não de mal, e eu creio em nome do Senhor Jesus. Você entende isto? Então eu olho nessa perspectiva, eu olho para o Brasil, eu olho para a minha vida, eu olho para a minha família, eu olho para a fonte da vida, na perspectiva da palavra. Quem está entendendo, diga aleluia. Nós fizemos aqui dias de oração em todos os salões, ajoelhamos. Esse verso era o verso das cartelas. Fizemos os projetos. Eu tenho projetos pessoais, eu tenho projetos da igreja, eu tenho projetos do Brasil que eu fiz dentro dos parâmetros que determinam a vontade de Deus, não que determina a minha vontade. Aonde estão esses parâmetros? Na palavra. À medida que eu entendo a palavra, que eu compreendo a palavra, eu entendo que a vontade de Deus está nessas colunas. Aí eu escrevi um projeto para o Brasil. Mas o senhor escreveu? Você não? Se não fez, faça. Mas quem sou eu? Você é um servo de Deus. O Espírito Santo está em você. Escreva e abençoa a nação, que você vai ser abençoado. Eu escrevi um projeto pessoal para mim, para minha família natural, e essa família maravilhosa que Deus me deu, que chama Fonte da Vida. Eu escrevi projetos que incluem a sua vida. Partindo desse ponto,
A partir desse momento, amanhã nós encerramos com o corredor profético em todos os salões. Qual deve ser a minha atitude diante de todos esses projetos que eu escrevi, mas que ainda não recebi? Eu vou permitir que a próxima enxaqueca que eu tiver me leve a rasgar a cartela e dizer: eu vou morrer. Olha para o irmão que está perto de você e fala: morrer não é fácil não, irmão. Graças a Deus, diga aleluia, né? Estenda a mão para ele e fala: você vai viver muito, vai ver seus bisnetos. Se Deus te abençoar, tu vai ver os seus tataranetos. Em bênção, você vai abençoar 4 gerações. Quem vai abençoar 4 gerações? Porque este é o projeto de Deus para as nossas vidas. Então, o que eu vou fazer? E eu quero compartilhar com você um princípio básico, simples e que funciona. Abre a Bíblia comigo no capítulo 21 do livro de Mateus. Capítulo 21. Eu sou fã de Jesus. Muitas vezes eu vejo a pessoa aqui falando aqui na frente: eu admiro Paulo. Eu falei: muito bom. Eu admiro Pedro, né? Aí um quer ser mais profundo ainda, fala: eu admiro Moisés. Bom. Eu admiro Abraão. Para mim todos esses são bons, mas eu sou apaixonado mesmo por Jesus. Jesus, por Ele eu vou às vias de fato. Quem vai? Se precisar, até hoje não precisou não, levanta bem alto as mãos, né? Que se por Ele eu vou até o fim. E uma das coisas que eu admiro no Senhor é que Ele fala coisas profundas com simplicidade. Não é assim? Tem pastor que a gente não consegue entender. Ele complica tanto, ele quer ser tão sábio, que quando ele fala tem anjo lá em cima: pega o dicionário aí que eu não sei o que ele falou. Jesus não. Jesus falava das profundidades do Evangelho com simplicidade. Veja aqui capítulo 21, verso 18. Diz assim: no dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Aleluia. Então Jesus almoçava, gente. Jesus lanchava. Jesus talvez até tinha preocupação em não engordar muito. Jesus teve o quê? Fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. Na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa! Como a figueira secou depressa! E Jesus viu a admiração deles e disse: então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiveres fé, como isso é profundo e como é explicado de uma maneira simples. Sabe por quê? Porque o Senhor quer que desde o inculto ao culto, desde aquele que teve privilégio de graduar, aquele que não teve condição de se graduar, todos possam entender. Todos. Ele disse aqui, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiveres fé e não duvidareis, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isto, mas vocês poderão dizer a este monte: levanta-te, joga-se no mar, isto acontecerá. Levanta suas duas mãos, enche o pulmão de ar, e por favor, em todos os salões, fale bem forte, repita comigo, diz assim: se crerem, mais alto, se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração.
De novo, fala: se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Uau! Meu Pai, então eu não preciso andar sobre uma fogueira, sobre brasas, descalço, para receber o que eu gostaria. Não, nem preciso ir lá no mar, dar pulinho em 7 ondas, também não. E não preciso pagar promessa, fazer aquele São Tiago, lá é na Espanha que eles fazem, o caminho de Tiago, é isso? Né? Então eu não preciso, não. Ele disse: se tiveres fé. Uau! Quem tem fé? Pode levantar a mão, irmão, que se eu não tivesse fé, você não estava aqui me ouvindo, já tinha se levantado, né? Levante bem alto, fala: eu tenho fé. Fala: eu tenho fé. Eu estou nessa categoria. Oh, glória a Deus! Tudo que eu pedi em oração, Deus fará. Uau! Então eu não preciso deitar ali. Tem uns que deitam numa tábua cheia de prego, porque eles querem receber algo. Ele disse: se tiveres fé. Vocês estão espantados com a figueira? Se vocês tiverem fé, tudo o que pedires em oração, recebereis. Tudo. Tudo. Não há limites. Lógico, tudo dentro da palavra de Deus. Não há limites para aqueles que têm fé. Em Tiago capítulo 1, verso de 2 a 7, não precisa colocar, ele diz assim: quem pede, peça com fé, não com dúvida, porque aquele que duvida é como a onda do mar, vai de um lado para outro. Agora, a dúvida, Jesus diz aqui também no verso 21, ele diz assim: eu afirmo a vocês, e isto é verdade, se tiveres fé e não o que? Duvidarem. A dúvida não é um demônio, a dúvida faz parte da natureza humana. Todos nós, inclusive eu, passamos momentos onde a dúvida tenta falar mais alto do que a fé, onde a dúvida sobressai no nosso coração mais do que a fé, onde a dúvida, ela levanta com aquela voz tão alta que confunde a nossa consciência e tenta dominar os nossos sentimentos. E essa batalha nós sempre teremos, até essa natureza ser tomada pela natureza divina, completamente. Ele diz aqui: se não duvidares. É mais difícil vencer a dúvida do que vencer um demônio. Os demônios têm que sair. É só você mencionar o nome do Senhor Jesus Cristo. É mais fácil vencer uma resistência humana do que vencer a dúvida. O nosso maior inimigo está dentro de nós, somos nós mesmos. Como nós podemos vencer as dúvidas? Se muitas vezes pedimos e não recebemos. Se muitas vezes, quando nós pedimos na direção da palavra, o vento bate contrário, as circunstâncias são contrárias. Como vencer a dúvida? Ele diz: se tiveres fé e não o que? Duvidares. Jesus, quem ama Jesus aqui? Quem ama o Senhor Jesus? Quem está apaixonado por Jesus?
Não, esse amenzinho seu não é apaixonado. Quem está apaixonado por Jesus? Quem é apaixonado por Jesus? Quem é muito apaixonado por Jesus? Eu sempre imagino Jesus do meu tamanho. Desculpa, viu, gente? 1,73. Eu tinha 1,74. Diminui agora. 1,73. Né? Viu, coronel? Um judeu, sempre com a sandália, chamado Jesus de Nazaré, carpinteiro. Esses dias eu estava falando numa reunião aí, fui convidado para falar e foi muito bom. Eu estava falando desse empreendedor chamado Jesus de Nazaré. Eu disse, seria muito bom se a arqueologia achasse uma mesa que Jesus fez, né? Eles iam encontrar lá a assinatura JN. Mas que é isso, JN? Né? Jesus de Nazaré, o carpinteiro. Aí depois foi reconhecido como mestre, porque ele pregava, ele falava, ele ensinava. Oh, e judeu, irmão, quem tem parentesco com judeu aqui, levanta a mão. Quem tem vontade de ter? Porque se tem um povo inteligente é judeu. Conhece judeu pobre? Não. Conhece judeu que não progrediu na vida? Também não. Judeu recebeu a bênção de ser a nação escolhida. Para você ser reconhecido como Messias, como o Filho de Deus, oh querido, tinha que ter sinais, e um deles era curar leproso. Até hoje eles esperam o Messias, e eu tenho uma boa notícia para eles: o Messias vai entrar em Jerusalém através do Espírito Santo, casa por casa, e as escamas vão cair, e eles vão ver Jesus Cristo e reconhecê-lo como Messias. Esse homem, até então de 1,73 m, entra num barco de pescadores experientes, e ele ensina. E depois ele olha para Pedro, que era o que mais tinha a possibilidade de duvidar. Ele não escolheu Pedro aleatoriamente. Ele falou: Pedro, leva o barco mais, o lugar onde tem mais água, mais fundo, mais profundidade. E disse: Pedro, joga as redes. E Pedro diz a ele: mestre. Ele deixou de ser o carpinteiro e passou a ser o quê? Mestre. Porque ele viu que ele não tinha habilidade só em criar com as mãos, ele era hábil no ensino. E eu vou te explicar como eu e você podemos vencer a dúvida. Se você prestar atenção nessa história, e ele disse: lança as redes do lado direito. Coincidentemente, foi o mesmo lado que Pedro lançou as redes a noite toda e nada apanhou. E quem tem um pouquinho de experiência com pesca sabe que o melhor horário de pescar é à noite, porque os peixes sobem. Ali já tinha sol. Ele disse: Pedro, lança as redes. Eu imagino Pedro olhando para um para o outro ali, com as redes na mão, e o pessoal lá vendo. Ele lança as redes, Pedro. E no coração de Pedro tinha aquela dúvida: não vai dar nada, você vai ser humilhado, você que tem experiência. Mas Pedro olha para ele e recebe o dom da fé, porque Pedro disse: Senhor, não, mestre, até então não, Senhor, mestre, trabalhamos a noite toda e nada o que? Apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Levanta a mão direita, por favor, diga: a dúvida é vencida quando eu faço a decisão racional de crer na palavra e não nas circunstâncias. Essa escolha tem que ser feita 24 horas, até no momento que estou dormindo. E a Bíblia diz que quando ele lança,
as redes. Vieram tantos peixes. Eu quero profetizar sobre a tua vida. 2022 vai vir tantos peixes na tua rede. Você vai lançar a rede. Você está fazendo isso aonde você está, e vai vir as bênçãos de Deus para você. Era tantas que eles chamam as pessoas do outro barco: ajuda-nos. E encheram os 2 barcos. Aí aquele homem chamado Pedro prostra na frente daquele que era conhecido até então como Jesus de Nazaré, ou como mestre, e diz: Senhor, afasta-te de mim, que sou um pecador. Aí ele disse: eu vim aqui foi me te trazer para perto de mim. A partir de hoje você vai ser pescador de homens. Todas as vezes que nós vencemos a dúvida, nós aproximamos daquele que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Como vencer a dúvida? Eu e você temos que fazer essa escolha. Ou nós acreditamos que é Deus que tem o nosso futuro na mão dele, e andamos por este caminho, obedecendo o que está escrito, crendo no que está escrito, crendo contra as evidências. Vocês não sabem quantas vezes zombaram das minhas pregações, quando eu dizia: um dia nós vamos fazer cultos lá no Palácio do Planalto. Você viu isso várias vezes. Teve um dia que eu acabei de falar sobre isso. Falei: um dia nós vamos subir a rampa orando e cantando. E era, talvez esse pastor tinha razão, mas ele estava andando no vento das circunstâncias contrárias. Era um pai de santo que estava lá no Planalto, revestido de presidente. Se não era, mas a praticidade era. E ele olhou para mim e falou: você gastou 1h30 para falar tanta asneira. Isso não mudou. Continuei ano após ano, crendo. Esse ano, eu disse ao presidente: presidente, nós precisamos fazer um jejum pela nação. Ele falou para mim, na frente de todo mundo: que dia? Eu falei: dia tal. Aí eu falei: presidente, vamos fazer um vídeo, o senhor fala aqui agora. Estava eu e mais 3. Ele fez. Eu falei: presidente, no dia tal nós vamos entregar o jejum aqui. Ele falou: que horas? Eu falei: tal hora. Ele virou, eu falei: presidente, o senhor não precisa jejuar não. Ele falou: por que não? Eu falei: porque o senhor tem muita coisa. Eu falei: não importa, vou jejuar. Tal dia, tal hora, a porta do gabinete dele foi fechada, e nós tivemos ali um avivamento de intercessão por essa nação. Vi todo mundo falar em línguas, orando, profetizando, declarando. Eu saí dali e falei: Senhor, ainda não mudou. Ele falou: não, mas eu estou mudando esse país. Você crê nisso? Agora, um Deus que muda uma nação, põe a mão no ombro do teu irmão e fala: a sua vida para ele é fácil demais, seus problemas são muito pequenos para ele diante de uma nação. Diz aqui: se creres, tudo que pedires em oração, recebereis. 2022 é o ano da bênção de Deus na sua vida. Quer um conselho? Projete, sonha, mas não tenha sonhos medíocres.
sonhe além da sua capacidade de viver aquele sonho. Já viu essa expressão? Isso é grande demais para mim. É isso que Deus tem para a sua vida. É isso que Deus tem. Não, eu não mereço. É isso que Deus tem para a sua vida. O que Deus faz em nós, nós não merecemos. Ele faz porque Ele nos ama e Ele colocou fé no nosso coração. Você crê que Deus vai fazer isso na tua vida? Lembro quando nós chegamos em Nova York a primeira vez, como hoje. Estou vendo vocês ali, lá da Filadélfia. Lembro quando nós chegamos em Nova York a primeira vez, eu fui convidado para pregar numa igreja, e quando eu cheguei lá, eu sabia que não sabia, eu tinha sido desconvidado. Lembra? A pessoa que me convidou, me desconvidou. Só me avisou quando eu desci. No aeroporto, ali, 2 goianos, paulista goiano, né? Assustado com tudo, só falava yes e no. A Rúbia falava, eu só yes, no, yes. Lembro que fui pedir uma comida a primeira vez, eu olhei para o prato do outro lá e falei, esse, não. Aí o pastor ficou tão sem graça comigo, porque onde ele ia me pôr? Né? Ele falou, arrumei um lugar para o senhor pregar. Eu falei, e a igreja? Ele falou, não, depois eu explico. Aonde que é? Uma prisão. Lá vai eu para o Brooklyn, onde só tinha coronel do céu, misericórdia. Na hora que eu vi o lugar, eu falei, Rúbia, não desce do táxi. Foi ou não foi? Fica aí. Na hora que eu entrei, só tinha aqueles, né, com tatuagem para todos, isso em 80 e tanto. Eu entrei ali, ele falou, você vai pregar agora. Eu falei, é? Tem certeza? Pôs o tradutor do meu lado, o soldado pegou aqueles cacetetes. Pá! Senta todo mundo. Jesus, tinha uns 200, todo mundo olhando para mim assim. Se você pregar muito, apanha. Eu não sei o que falei, eu só sei que foi rápido. Na hora que eu vi, eu já estava dentro do carro de volta para ir embora, e o Senhor falou comigo, estou te trazendo para essa nação, porque eu tenho uma grande obra para fazer aqui. Não falava inglês, não tinha igreja. Essa semana vai fazer 1 ano que nós nos tornamos cidadãos americanos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Quando você tem fé no que Deus mostra, nada é o quê? Impossível. Nada. 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 Vocês que estão, os pastores que estão espalhados por esse país, conhecem a história de cada igreja. Como nós começamos. Como nós começamos. Eu quero usar outro texto com você. Abre sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 4. Espero que você saia dos nossos salões hoje consciente que fé não é emoção, fé não é ter os ventos da vida favorável, fé é uma decisão racional em crer no que Deus falou. É uma escolha diária. É uma escolha diária. Aqui no livro de Romanos, capítulo 4, verso 19, diz assim: Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, era estéril, já tinha passado da idade de gerar, a sua fé não o quê? Enfraqueceu. Ele tinha recebido uma palavra que ele e Sara gerariam um filho, e ali já se passavam 25 anos
com você não vai demorar 25 anos para o seu sonho. Nós estamos na época da graça, vai começar em janeiro de 2022. Mas mesmo depois de 25 anos, ele olhou para si com 100 anos de idade, e Sara com 90 e tantos anos de idade. A Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé, ele continuou crendo. Levanta as suas cartelas, você que tem, levante bem alto a sua cartela, fala: vou continuar crendo. Fale alto: vou continuar crendo. Vou continuar declarando que a palavra de Deus vai direcionar a minha vida. Eu vou colocar fé na palavra de Deus. Diz aqui, veja, olha o verso 19 de novo. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé. Põe a mão no ombro do irmão do teu lado, pode pôr, põe aí no salão, fala: eu profetizo para você que você não vai perder a sua fé. Você vai continuar fazendo a escolha de crer na palavra de Deus. Diz aqui, queridos, presta bem atenção: Abraão não perdeu a fé e não duvidou da palavra de Deus. Não duvidou, não deixou a dúvida. Eu luto contra a dúvida todos os dias, todos os momentos. Não pense que eu sou um caminhão de fé. Eu sou um caminhão de dúvida, mas eu tenho decidido todos os dias a crer na palavra, a não perder a minha fé. E eu tenho percebido que esse crer na palavra, essa decisão racional tem aumentado a minha fé. Dia após dia, quando nós começamos o trabalho com crianças, com adolescentes na época, não tinha um tostão, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha uma igreja que apoiasse. Pelo contrário, muitas dificuldades, e a igreja que eu frequentava também não tinha condição financeira para ajudar. Eu lembro que eu estava em oração, e lembrei isso para o meu sogro essa semana. Eu tinha que pagar o aluguel aquele dia. Ali dentro tinha 30 menores. Eu ainda era noivo da Rúbia, não tinha casado, morava comigo. E só Deus sabe como era. E eles olhando para mim: hoje tem que pagar o aluguel. Eu falei: tem que pagar o aluguel. Cadê o dinheiro? Porque eu punha eles para fazer a contabilidade, para ver se dava serviço para eles. E não tinha nada. Eu disse a eles: Deus não falha, vamos orar. E naquela época eu orava até o milagre acontecer, porque se não acontecesse, nós íamos perder a casa. E nós ajoelhamos e começamos a orar. De repente toca a campainha. Um pastor que eu não conhecia, quem sabe ele pode até estar nos assistindo, depois se tornou um grande amigo, não vejo há bastante tempo, da Igreja Batista, pastor Vanderlei. Apertou a campainha, eu abri, olhei para ele, porque ele tinha um programa de televisão e eu assistia. Falei: ô pastor, o senhor está aqui? Ele falou: Deus me mandou. Eu não tinha nada com a Igreja Batista, eu não ia à Igreja Batista. Eu era presbiteriano, depois fui para a comunidade. Eu falava em línguas. Os batistas naquela época não falavam em línguas. Até hoje. Tá. Aí eu abri a porta, mas obedece a Deus. Ele falou: minha mulher estava orando, e a igreja tem um dinheiro para missões, e minha mulher disse: vá
até o trabalho com jovens que fiquem em tal lugar e entrega esse dinheiro. Ele falou: já faz um tempo que isso aconteceu, mas hoje me inquietei e vim aqui, e aqui está o dinheiro. Era o que faltava para pagar o aluguel. Quando você decide pela palavra, e foi um avivamento, né? Eu vi aqueles meninos ali de 14, 15 anos, aleluia! Aí nós saímos para colocar o dinheiro no banco. Falta um detalhe, faltava R$1.000. R$1.000 não sei que aquela época que era, real, não sei que o nome do dia. Faltava 1.000. E nós saímos, eu falei, todo mundo olhando debaixo dos carros, porque se Deus deu quase tudo, 1.000 para ele não é nada. E nós saímos vasculhando os carros, descemos ali a Goiás, procurando carro para todo lado, passamos perto do liceu, tinha uma irmã presbiteriana. Na hora que ela me viu, ela falou assim, ela me chamava de César, está com o Senhor já, Dona Hilda, né? O pessoal dela. Ela falou: César, onde você vai? Eu falei para eles: não fale nada, nós vamos ali. Ela falou: não, traz os meninos aqui para tomar um suco. E eu tinha que entregar no banco 4 horas, era 3 horas. E os meninos: não, vamos. Menino com suco. Ela fez bolo, suco, e eu preocupado, falei: nós precisamos achar os 1.000. Na hora que nós estávamos saindo, ela falou: César, você está indo aonde? Eu falei para ela: estou indo no banco. Insistiu tanto, né? Estou indo no banco. Ela falou: lembrei, eu tenho uma oferta para entregar para vocês. Era R$1.000, eu não sei o nome do dinheiro na época, cruzado, né? Naquela hora eu peguei e falei: Dona Hilda, Deus usou a senhora para completar o milagre que a gente precisava. Você decide crer, Deus é fiel. Então, tudo isso aqui não caiu do céu, veio do céu, mas veio pela fé no dia a dia. Deus vai te dar o melhor, mas não vai ser da noite para o dia. Você vai decidir escolher, crer todos os dias, e a sua vida vai ganhar novos níveis de prosperidade, de bênção, de harmonia no lar, de bênçãos para os seus filhos, para os seus netos, mas é uma escolha diária. Milagres acontecem para fortalecer a nossa fé, mas a plenitude do que Deus vai nos dar é uma escolha diária. Tudo que pedires em oração, crendo que recebereis. Deixa eu terminar com esse verso 20. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de quê, irmãos? Poder. E louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Você crê que Deus pode fazer o que Ele prometeu na palavra? Ele tem para você um futuro de paz e prosperidade, não de desgraça e de mal. Você crê que Deus pode fazer isso? Então sua fé vai te encher de poder. O poder de Deus vai manifestar na tua vida.